Dando seguimento ao estudo das doenças espirituais, conforme o Papa Francisco, vamos falar agora da esquizofrenia existencial. Mais uma vez, o Papa traz uma doença, um transtorno mental que é muito conhecido, que tem um nome muito famoso e infelizmente também carregado de muito estigma, para falar da realidade da igreja, daqueles que servem a igreja, de você que está assistindo esse vídeo. A esquizofrenia é caracterizada como uma doença grave, um transtorno mental, que é um transtorno psicótico. Então, existem alterações formais do pensamento, do comportamento e das percepções. Essa pessoa fica gravemente atrapalhada na imensa maioria das vezes, porque esquizofrenos do grego é mente cindida, mente quebrada, mente partida, espatifada. Então, se a gente pensa numa doença que se chama assim, quão graves não são os déficits, quão graves não são os problemas que ela pode trazer. E com isso, com esse pequeno exagero, não digo que não haja quem fique bem mesmo tendo esquizofrenia. Isso é muito fácil assim de se conseguir. Não fácil porque é algo que se encontra facilmente, mas que com tratamento as pessoas podem ficar muito bem. Algumas pessoas com esquizofrenia conseguem ter uma vida 100% funcional no que se chama de recuperação da doença. Mas voltando ao que o Papa vai trazer, quando ele fala da esquizofrenia, ele traz exatamente esse significado da palavra. Mais uma vez, a gente precisa alertar ao risco da psicofobia, do estigma que já é tão carregado e tão forte nessa palavra. Acredito que o Papa poderia ter outros modos, outras formas de falar, mas infelizmente ou felizmente ele disse assim. Então, esquizofrenia, loucura, doido, pirado, que seja, não deve ser um xingamento nos nossos lábios. Não deve ser uma forma de reduzir ou de depreciar qualquer pessoa. Quando o Papa fala da esquizofrenia existencial, ele fala dessa existência que está quebrada, que está dividida, que está separada. Então ele diz que essa é a doença da vida dupla, daquelas pessoas que tentam viver uma grande incoerência entre o que elas dizem e o que elas fazem. Por que eu digo tentam viver? Porque essa existência não pode se realizar. A incoerência não permite que essa existência se realize, floresça, fique bem, se desenvolva, se torne uma pessoa ajustada, adequada, autônoma. Não há autenticidade nessa vida dupla, porque como autenticar algo que não é um só, que são vários? Cada um é um autêntico? Cada um é um? Não há como. Então essa é a doença da incoerência, é a doença da hipocrisia daqueles que têm uma vida medíocre e que se acostumam com ela. Isso deve nos chamar muita atenção. Quando isso tocar os nossos ouvidos, nós temos que mais uma vez tremer e estar muito atentos, porque é a doença daqueles que abraçam um estilo de vida medíocre, um estilo mais ou menos, em que eu vou continuando sempre mais uma vez, mais ou menos, e não me lanço e não me gasto e não quero ter a audácia de mudar a mim mesmo, de mudar as situações, de mudar o que eu venho vivendo. Eu vou sempre ir mais uma vez continuando aquilo que eu acho que já está dando certo. Eu vou me isolando. Um dos sintomas assim, muito comuns da esquizofrenia é o isolamento, é o distanciamento, seja afetivo, seja social, seja comunitário. A esquizofrenia existencial, como diz o Papa, é a doença do isolamento e do encastelamento na burocracia. As pessoas que assim vivem e são acometidas dessa doença espiritual vão se isolando atrás de papéis e planilhas e isso e aquilo e vão criando, como diz o Papa, um mundo paralelo, como se um mundo em que eu posso viver e ninguém me irá importunar. Uma vida escondida que não é a vida escondida da humildade. Temos visto o testemunho de muitos irmãos, muitas pessoas santas que no meio da pandemia estão servindo aos pobres, seja no Shalom Amigo dos Pobres, seja em outros projetos, seja os profissionais de saúde, mas de pessoas que estão escondidas em meio a um furacão, servindo, ajudando, trabalhando. Esse escondimento aqui é diferente. É o escondimento de quem se esconde e voluntariamente não quer ser encontrado para poder ajudar,
para poder salvar. É o escondimento do levita ou do fariseu que, andando e vendo o samaritano caído na estrada, vira o olho para o outro lado, para não se sujar, para não se tocar, para dizer: este problema não é meu, eu não, outro que o faça. Me lembro agora de uma vez, há uns bons anos, em que eu conversava com o Padre Célio e ele me disse: olha, tome muito cuidado com um ministério de escritório, de planilha, de computador. E aquilo foi muito difícil de entender e eu ficava tentando, mas não são importantes as planilhas? Não são importantes as organizações? Sim. Mas depois eu fui conseguindo entender o que ele me falou. É este risco que o Papa traz. O risco de se esconder atrás das planilhas, atrás dos relatórios e perder a concretude da vida. Perder aquele contato com a pessoa real, na situação real, no ambiente real. A nós da comunidade católica Shalom vale um exame de consciência àqueles que vivem e servem a comunidade, a igreja na diaconia. Será que não é a hora? Será que não é o momento de me expor de forma diferente na missão, tendo contato mais forte, mais próximo com essas pessoas reais em situação real? Porque as planilhas são muito importantes, os relatórios são muito importantes, os documentos são muito importantes, mas a vida de cada pessoa também é muito importante. Nós precisamos alcançar isto através do equilíbrio, da ordem e da disciplina na vida espiritual. Esse distanciamento da realidade faz muito mal, porque essa pessoa não vive mais na vida real. Vive em sonhos, fantasias e escondido atrás desses inúmeros delírios, desses inúmeros pensamentos irreais, se encontra uma pessoa cada vez mais fria, cada vez mais distante. E isso deve nos chamar muito a atenção e nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos e perceber se não estamos tentando conciliar essa vida dupla. Por fim, a outra doença muito grave que o Papa traz é a doença das bisbilhotices. Bisbilhotices, murmurações e mexericos. São palavras que a gente acaba nem usando muito, mas basicamente aqui no bom português é a doença da fofoca. É a doença das pessoas que são covardes e não têm coragem de falar na frente daquela pessoa, que não vivem em nada a correção fraterna, porque como Jesus pede no Evangelho, e é tão exigente, e é tão necessário, e é tão importante a gente lembrar sempre deste Evangelho, é preciso, em primeiro lugar, se o teu irmão pecar contra ti, vai a ele. É preciso ir a ele e dizer: eu acredito que isso está errado, eu acredito que não é por aqui, eu posso ter me enganado. Né? Essa postura de humildade, de abertura ao diálogo e tentar que aquela pessoa mude, tentar que aquela pessoa explique ou se explique. E não falar dela para outra pessoa, que seria lá o segundo, ou terceiro, ou quarto degrau da correção fraterna. E nós, quantas vezes, travestidos de zelo, fingindo que estamos querendo proteger aquela pessoa, dizemos: eu não vou falar com ele não porque ele não vai me escutar, não vou falar com ela porque não tenho intimidade, mas eu vou procurar o seu formador, mas eu vou procurar não sei quem, mas eu vou falar com a tal autoridade. Muito cuidado para não escutar isso e não perceber se estamos vivendo esta doença das bisbilhotices, daqueles que querem sempre estar atentos e escutando notícias e informações que não nos cabem. Isso é dever de religião, isso é dever com a verdade daquela pessoa. Tem certas verdades que nós não precisamos saber. Isso é daquela pessoa e da sua família, daquela pessoa e do seu companheiro, daquela pessoa e de Deus e das suas autoridades. Você não precisa ir atrás. Você não tem direito nenhum de saber. Isso e esse dever de justiça para com a verdade é muito importante, porque a verdade não é um bem absoluto. O bem absoluto é Deus. Tem certas coisas que nós não precisamos e nem devemos saber. E não nos fará bem saber. E aí, como é que a gente faz? Eu lembro muito da famosa penitência dada por São Felipe Neri à mulher que fofocava, né? Quando ele pede que ela vá depenando um frango pelas ruas da cidade e depois volte a recolher as penas. E ela volta desesperada e diz não conseguir recolher as penas.
E ele diz, olha, é assim a sua fofoca, ela vai se espalhando. E infelizmente nesse sentido o mal tem esse poder, essa noção de se espalhar. Conforme mesmo o Papa diz, essa pessoa que fofoca, que bisbilhota, que murmura, que reclama, ela é uma semeadora do mal. E como toda semente, do mesmo jeito que o trigo cresce e se multiplica e dá fruto, o joio também pode crescer, se multiplicar e dar fruto. E pode ir se disseminando, se espalhando, se misturando em meio ao trigo, em meio à semente boa, em meio à terra boa que Deus plantou. A fofoca, como diz o Papa, em vários lugares e também nesse discurso é um ato de terrorismo. Terrorismo contra a honra, terrorismo contra a moral, a imagem, a fama daquela pessoa. Todos nós temos direito à nossa boa imagem. Todos nós temos direito à nossa fama, à nossa honra e a ter resguardada a nossa honra. Então não é este caminho de espalhar, de perguntar e de falar pelas costas que nos vai salvar, que nos vai ajudar, que nos vai proteger ou proteger os nossos irmãos. Não vamos por ele, não é por aí. Nos tornaremos assim diabos. Hã? É isso mesmo. Diabolos do grego é aquele que divide, é aquele que separa, é aquele que bagunça. Quem faz fofoca é isso. E vive isso. E precisamos mais uma vez bater no peito, fazer um bom exame de consciência e perceber se aquele zelo todo que nós acreditamos e afirmamos ter não é na verdade desejo de saber mais, sem fruto. Não é na verdade desejo de bisbilhotar, de procurar detalhes e interesses e assuntos e coisas que não vão nos ajudar em nada. Esse caminho é o caminho da covardia. É o caminho daqueles que não têm coragem de assumir a verdade, de abraçar a verdade e de viver na verdade e da verdade. Jesus nos disse que Ele é a própria verdade. Ele é a vida. Ele é o caminho. Vamos com Ele e vamos através dele. Vivendo na verdade, vivendo da verdade, nós conseguiremos erradicar essa pandemia da fofoca que vive no nosso meio. Esse mal, esse câncer, esse problema que tão frequentemente se encontra. E se nós não pararmos, isso vai sair de nós como que automaticamente. E nos pegaremos meio que distraídos, fofocando, perguntando, mexericando, como dizem as nossas avós, procurando interesses que não são nossos. Ou como diz Santa Teresa, muito ocupados em cuidar das casas alheias e a nossa casa perdida e a nossa casa descuidada. Nessa hora, irmãos, paremos, vamos parar e olhar para nós mesmos. Valerá aí um pequeno olhar no espelho, uma pequena acusação, e recomendo a leitura do livro Acusação de Si Mesmo, do Papa Francisco, ainda quando cardeal na Argentina. Desse olhar para si mesmo e dizer: eu não sou tão importante assim, ou eu não preciso saber disso. Eu sou muito pior do que eu acuso o meu irmão. E se alguma vez alguém falou mal de mim, ela teria muito mais para falar se ela me conhecesse de verdade. Ela saberia de coisas muito piores se ela tivesse a oportunidade de ficar perto de mim um dia que fosse. Então, nós precisamos ter muita atenção a não sermos esses assassinos a sangue frio da honra, como diz o Papa. Esses que deliberadamente, voluntariamente matam a honra do outro, não dão espaço, não cobrem, não dão oportunidade para que o outro se defenda, se convença, para que o outro diga a verdade que cabe por dever de justiça. Muita atenção a essa doença, e esse bloco conclui as 3 doenças mais graves que o Papa traz, as doenças espirituais que tanto fazem mal, tanto para a pessoa que as experimenta, tanto para as pessoas que convivem com aquelas que assim passam.